Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 8 de outubro, e o tema do estudo de hoje é muito especial. Nós iremos estudar um pouco o que a Bíblia fala sobre a Trindade, mas de forma específica, a Trindade como base da nossa missão. Inclusive, o tema é esse, o Deus Triuno, a origem da missão. O texto bíblico que baseia nosso estudo é João, capítulo 20, versos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A missão de Deus nas Escrituras tem Jesus na frente e no centro, como o único caminho para a salvação. O próprio Cristo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme João, capítulo 14, verso 6. Mas Jesus também nos ajuda a entender a centralidade do Deus triuno para a sua missão. Tudo o que Cristo fez foi para seu Pai Celestial, ou teve origem no Pai, conforme está escrito em João, capítulo 4, verso 34, capítulo 5, no verso 30, e no capítulo 12, verso 45. No entanto, devemos sempre lembrar que a missão de Jesus não começou quando ele veio ao mundo. Ele a havia recebido do Pai, mesmo antes da criação do mundo, como a Bíblia diz claramente em Efésios, capítulo 1, verso 4, e 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 20. Portanto, Deus planejou buscar a humanidade, mesmo antes de lançar as bases do nosso planeta, e intencionalmente entrou na história para cumprir esse propósito. O Filho criou o mundo, conforme João, capítulo 1, verso 3, e na plenitude do tempo, conforme Gálatas, capítulo 4, verso 4, Deus demonstrou seu amor enviando o Filho para a terra, conforme está em João, capítulo 3, versos 16 e 17. O Filho veio, morreu na cruz e venceu a morte. Então, enviado pelo Pai, o Espírito Santo veio aqui, conforme João, capítulo 14, verso 26 e o capítulo 16, verso 7. O Espírito Santo convence o mundo, conforme João 16, do verso 8 a 11, e dá continuidade à missão do Pai e do Filho, capacitando e enviando o povo de Deus para a missão, conforme o capítulo 14, verso 26 do Evangelho de João e o capítulo 16, nos versos 13 e 14. Algumas pessoas que não creem na verdade bíblica e fundamental na Trindade argumentam de forma equivocada que a palavra Trindade, o termo Trindade, não conste na Bíblia. E isso é um fato. Realmente, a palavra ou o termo Trindade não aparece na Bíblia. Mas preste atenção numa coisa. Não é porque esse termo, essa palavra, não aparece de forma específica na Bíblia que ela não tenha validade para nós como crença fundamental. Eu vou dar apenas um exemplo, rápido e bem objetivo. Apocalipse capítulo 20 fala de um momento onde iremos passar 1000 anos com Deus no céu. Após a volta de Jesus, nós iremos viver esses 1000 anos com o Senhor. E nós chamamos essa crença de o milênio. Perceba, a palavra milênio não aparece na Bíblia. Mas não significa que esses 1000 anos não vão existir. Pelo contrário, vai acontecer. Usamos o termo milênio como uma forma de designar esses, obviamente, 1000 anos que iremos passar com Deus no céu após a volta de Cristo. O mesmo vale para a Trindade. É fato, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas não significa que, de fato, a Bíblia não apresenta essa grande verdade: a coexistência eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora, repito, a palavra, o termo
Trindade não conste na Bíblia, são inúmeras as evidências textuais envolvendo as 3 pessoas da Trindade, focadas na missão. Por exemplo, após a ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos e prometeu: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Isso está em Lucas capítulo 24, verso 44. E repito, esse é apenas um entre muitos exemplos que nós podemos passar aqui. Vemos a realidade da missão da Trindade em uma frase: a promessa do Pai, a certeza do Filho a respeito do cumprimento da promessa e a promessa em si, a vinda do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 3, verso 16, e Atos, no capítulo 1, nos versos 4, 5 e 8. Aprendemos com isso que a missão não é nossa, pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E concluindo aqui, como tal, pertencendo à Trindade, acredite, a missão não falhará. E quem, em nome da Trindade, for leal, também não falhará. Não vai perder e receberá a recompensa eterna. E vale a pena lembrar, pelo menos mais um texto, que é Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Trindade Santa te abençoe muito e, com a permissão do Senhor, nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amanhã continuaremos o nosso estudo. Eu já ia me esquecendo. Vou deixar também o texto da leitura bíblica de hoje, que é Provérbios, capítulo 5. Até amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.